Você consegue me escutar, Carol? Agora? Agora sim. Pronto, eu vou fazer pelo celular mesmo, para não ter nenhum tipo de problema. O importante é que você está gravando e está o material aí, né? O som está audível para vocês? Aparece aí para você. Tá ok. Para você Aparece. aparece, tá gravando aí, né? Ah, até que você Sim. saiu, voltou, deu, mas acho que deu essa oscilação. Então Pronto, tá deixa bom. eu abrir. Eu aqui vou. Então vamos. Você pode fazer a abertura. Tá certo. Pessoal, boa noite a todos. Desculpa aí pelo atraso, mas a questão, né, por ser tudo virtual, né, a gente depende, fica mesmo 15 minutos antes com antecedência. Isso que a gente ainda manda com 15 minutos antes de antecedência, mas se a gente não respeitasse esse tempo, né? Então, novamente, peço desculpas a todos. Mais uma vez, boas-vindas ao nosso terceiro encontro aqui do GES, né? E nesse mês especial, mês Allan Kardec, né, professor? Né, nada mais importante assim a gente comemorar estudando. E, mais uma vez, agradeço a presença do professor, né, do professor César, que vai nos presentear, né, o aniversário de Kardec, mas a gente ganha o presente. Né, vai nos presentear aqui com mais uma Presente para aula, com todo mais um mundo. estudo. Agora, né, entrando mesmo na nossa obra de estudo, que é a nossa proposta da nossa grande agenda aí, que é o estudo do que é o Espiritismo. Professor, eu peço desculpa no nome do Oswaldo, que não pôde estar aqui presente conosco, porque Sim, por questão de trabalho. Desculpa a todos sim. também, ele lamentou bastante, mas não conseguiu adiar esse trabalho dele. Justamente por não ter a gente não estar com o Oswaldo, vou precisar que alguém me ajude aí com o chat, tá? Que às vezes eu não consigo ver por causa da gravação. Quem puder me ajudar, ler alguma pergunta, ou se vocês puderem abrir o áudio em vez de escrever hoje, fica melhor. Pode ser assim, quando a gente for fazer a questão lá do debate, mas a gente explica melhor isso depois. Vou fazer, então, a nossa oração inicial e já passo a palavra para o nosso professor Césio, ok? Então, vou pedir a todos que a gente agora comece já a nos acalmar, elevar os nossos pensamentos, novamente, né, agradecer a equipe espiritual que se faz aqui presente, mesmo à distância, que já nos acompanha há 5 anos com este grupo, pedir, né, a Deus, ao nosso grande mestre, que ilumine mais essa segunda-feira de estudo, que abra a nossa mente para em busca das verdades espirituais, que nos conduz ao esclarecimento, à fé raciocinada, tudo proposto pelo Allan Kardec. E que a gente continue, né, nessa jornada espiritual, nessa jornada de evolução, juntos, firmando mais uma vez esse compromisso de estudo que com certeza nos aproxima cada vez mais do nosso Pai e da nossa fé. Abençoe também o nosso professor, que ele possa ser inspirado mais uma vez e possa conduzir e nos instruir da melhor forma possível. Que assim seja. Sim, seja. É com você, professor. Então, Pessoal, vou pessoal, boa pedir só noite. para todo mundo desligar o áudio, tá? Para não dar microfonia. Perdão, professor. Pessoal, boa noite, né? Mais uma vez, é satisfação estar com vocês. Parabéns aí pelo grupo. É um grupo realmente dedicado, né, a estudar. Cabe a nós espíritas isso, né? Sempre estar estudando, mas acima de tudo, vivenciando, que é o mais importante, né? O nosso real desafio não é só absorver o conhecimento espírita, né? Mas vivenciar esse conhecimento no nosso dia a dia, buscando ser o que o próprio Kardec, os próprios espíritos superiores colocam, ser o homem e a mulher de bem, né? As pessoas que buscam viver as virtudes, buscam deixar de lado a sombra, o elemento sombrio, que ainda se encontra presente dentro de nós, a nossa vaidade, a nossa arrogância, né? A nossa maledicência. Todos esses derivados que vocês sabem o que são, né? Todos nós temos um pouquinho disso ainda, né? Mas temos que buscar de alguma forma ter coragem realmente de enfrentar isso tudo, né? E gradativamente deixar isso tudo. Porque o espiritismo é a doutrina para o espírito, né? É a doutrina para o ser imortal, né? Não é uma doutrina apenas para uma vida. É uma doutrina para múltiplas existências, né? É para uma vida, mas para múltiplas existências. E essa doutrina, logicamente, por ser, né, tão ampla, requer um estudo, né? Requer um estudo muito mais apurado.
Nós sempre pregamos isso, né? Ou seja, nós temos que estudar cada vez mais, refletir cada vez mais, porque o Espiritismo se aprende através da reflexão. Não é apenas você aceitar algo e simplesmente ficar com aquilo que você aceitou como uma crença, né? Uma espécie de crença, uma suposta verdade que você acredita, né? Não é essa a ideia. A ideia é você ter realmente uma crença convicta, né? Uma crença fundamentada em fatos, em dados, né? Ou seja, fundamentada na realidade. E o Espiritismo, como nós trabalhamos aí nos nossos dois últimos encontros, ele foi, né, todo estruturado por dois viés. Um viés que vem do mundo espiritual, pelos espíritos superiores, né, que em uma determinada época da humanidade, percebendo, né, que o pensamento materialista ele estava se tornando hegemônico, né, ou seja, a visão em torno da realidade era afunilada na realidade material. Então, os espíritos percebendo esse desequilíbrio, provavelmente, de alguma forma, também o excesso, talvez, dessa ideologia foi impulsionada pelos espíritos inferiores, né, pelas mentes inferiores. Porque toda ideologia que surge na Terra, né, tem uma função, né? Então, a gente não pode simplesmente dizer que é coisa do demônio, não é isso. Não pode demonizar tudo. Mas os excessos, né? Os excessos são sempre desequilíbrios. Tanto o excesso para o menos, como o excesso para o mais, né? Os filósofos diziam que a virtude é o equilíbrio entre as coisas. E numa época onde existe o excesso materialista, que não acabou ainda, isso vale ressaltar, nós vivemos ainda uma fase de extremo materialismo ainda, em pleno século XXI, século XIX, já passaram 2 séculos, mas o materialismo ainda impera, certo? A visão materialista, uma visão reducionista, mecanicista da realidade impera. E Allan Kardec, como missionário, Rivalho, professor Rivalho, né, um missionário, um educador, né, um inventor, né, um homem ligado a várias sociedades científicas, né, então uma pessoa realmente com uma vasta cultura, rompe essa bolha, né, dessa mentalidade materialista e com muita coragem resolve, então, desvendar, né, o mundo espiritual através de uma pesquisa muito séria. E essa pesquisa muito séria, ela resultou naquilo que hoje nós chamamos de doutrina espírita, certo? Uma pesquisa que para ele é algo grandioso, né? Mas também foi muito oneroso porque muitos o perseguiram, muitos o difamaram, né? Então, sempre os grandes homens e as grandes mulheres, quando fazem grandes coisas, são mal compreendidas por muitos, né? E não foi diferente com ele. E nós falamos aqui, trouxemos aqui ao longo do percurso, vários elementos que eu considero importantes, vários elementos que eu desenvolvo, né, em minhas palestras, em meus cursos, como uma pessoa que pesquisa o trabalho de Allan Kardec há mais de 20 anos. Então, eu sempre coloco esses pontos, né, como elementos de reflexão, como elementos para nos lembrar sempre que nós precisamos estudar mais. Isso virou um processo cultural no movimento espírita brasileiro. Nós deixamos muito de lado essas obras e enfatizamos o estudo das obras complementares, quando são complementares, né? Quando realmente essas obras, os ensinamentos que são ditos complementares, realmente complementam aquilo que é fundamental, né? Não é porque uma obra é psicografada, não é porque vem pelo médium, não é porque vem pelo espírito que a obra é complementar, certo? A gente aprende isso com Kardec, existem critérios para que você possa avaliar, analisar, e nós falamos sobre isso. E hoje nós vamos começar a entrar, exatamente, vamos entrar na obra, né? É a obra chamada O que é Espiritismo. Mas para isso, eu queria que você passasse primeiramente, Carol, eu vou colocar aqui alguns problemas que são decorrentes do desconhecimento da teoria espírita contida nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec, né? Alguns problemas. Eu falei até das posturas diante a obra escrita e publicada por Allan Kardec. Falei sobre o fundamentalismo, né, que são pessoas radicais, que ficam apenas em Kardec e desconsideram o outro conhecimento, sacralizam a obra de Kardec, só consideram ciência espírita a ciência que Kardec elaborou, né? Ou seja, persistem, né? Nós já sabemos, nós já estudamos, Kardec estudou a reencarnação, né? E eles persistem que tem que estudar mais a reencarnação.
né? Como se a reencarnação não fosse, digamos, já não fosse de alguma forma muito bem explorada. Querem excessivamente estudar um assunto que já é bem explorado. Lógico que pode se aprofundar mais, mas já foi definido por Kardec. Quer estudar mais a comunicabilidade com os espíritos, sem dúvida. Tem muitos processos medioanímicos que devem ser mais explorados, mas já foi explorado por Kardec, né? Querem falar do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual, sem dúvida, tem que se desvendar mais, pesquisar mais a realidade do mundo espiritual, mas foi um ponto que foi falado por Kardec. E aí o fundamentalista esquece que existem outros pontos que Kardec não falou, tá certo? Existem outros elementos que Kardec não teve tempo para falar, tá certo? Porque ele já desencarnou, né, em 69, entre 57 e 69, foram 12 anos aí de trabalho intenso. A pesquisa dele começou em 1855, mas ele jamais disse que o espiritismo estava estagnado naquilo que ele produziu. Pelo contrário, ele coloca sempre a progressividade do pensamento espírita. Toda ciência tem que ser progressiva, né? Toda filosofia também tem que ser progressiva. E hoje as ciências se cruzam, né? Existem zonas fronteiriças entre ciências, zonas fronteiriças metodológicas, zonas fronteiriças ontológicas, gnosiológicas, metodológicas. Então, sim, existem zonas onde esses elementos têm que avançar. E o espiritismo não pode ficar fora disso. Ele tem que dialogar com a ciência. Então, o fundamentalista não quer isso. E falei de outros também, outras vertentes, outras posições que são danosas, né? O relativismo, onde você não considera a importância da obra de Kardec, ou colocar a obra de Kardec no mesmo patamar, né? Quando eu falo obra de Kardec, entenda a obra de Kardec e os espíritos superiores, né? Mas coloca no mesmo patamar de qualquer obra psicografada, né? Então, tem esses também. Então, tem vários que eu citei, vocês assistem a aula anterior, mas aí surgem alguns problemas. Primeiro, um problema sério pelo desconhecimento das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, a tendência de sacralizar médiums, sacralizar locais sagrados, sacralizar obras, né, seja a obra codificada por Kardec, escrita e publicada por ele, ou a obra do espírito. Existe espíritas, né, que adotam uma postura de paladino de certos espíritos, tá certo? Isso não é uma postura também recomendada por Allan Kardec. Pelo contrário, nós temos que estudar tudo, né? Estudar tudo, estudar a obra codificada por ele, mas com um olhar de criticidade. Quando a gente fala de criticidade, não é um olhar de crítica pejorativa. Não é para criticar o espírito, não é para criticar o médium, mas análise crítica do conteúdo. Verificar se o conteúdo tem coerência. Então, o igrejismo e a ritualização existe hoje no nosso movimento espírita, tá certo? Existem centros espíritas que se postam como se fossem igrejas, certo? Só falta existir o padre espírita, né? Existem centros espíritas, que é uma miscigenação entre o espiritismo, inclusive algumas casas colocam até santos da igreja católica, tá certo? Você começa com santos, depois colocam quadros, né? Tudo bem, respeito, são figuras que a gente respeita. Eu sou um devoto de Francisco de Assis, adoro Francisco de Assis, né? Gosto de outros grandes seres que tiveram na igreja, tenho uma veneração também pela igreja católica, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma, tá certo? Mesmo já sendo espírita. Mas fiz, tá certo? Então não é problema. Agora, você tornar um ambiente, muitas vezes, com uma proposta minimalista, né? Nós trabalhamos dentro de um conceito minimalista dentro da casa espírita. O menos é mais, né? Ou seja, não é colocando apetrechos e etc. que você vai tornar a casa melhor ou pior, né? Mas o minimalismo significa que nós começamos a entrar num patamar de nos desprender de certos atavismos, né? De certos apegos devocionais que nós viemos cultivando ao longo de séculos, em outras e outras reencarnações. Então, esse igrejismo, esse ritualismo, existe ainda hoje no movimento espírita, né? E aí a gente esquece, por exemplo, o modelo adotado por Kardec, que foi a Sociedade Espírita de Paris, que é foi a primeira casa espírita fundada no mundo, que era uma casa espírita que tinha como elemento central da sua proposta a pesquisa, a investigação em torno do além, do mundo espiritual, a investigação da relação do mundo espiritual com o mundo material. Através da sociedade espírita, Kardec pesquisou a mediunidade, o processo obsessivo, pesquisou a reencarnação, pesquisou a pluralidade das existências, pesquisou a importância da existência de Deus para a criatura humana, né? Então, ele utilizou um centro espírita
dentro de um caráter de pesquisa científica, né? Isso, de maneira alguma, tirou do centro espírita a importância do acolhimento, né? Do alívio a dores daquelas pessoas que muitas vezes entram na casa espírita com perturbação, mas não tornaram a casa espírita apenas um local de crença, né? Um local de um profundo religiosismo, certo? Tem espaço para tudo, meus irmãos. Tem espaço para você trazer a religiosidade, tem espaço para você dialogar sobre a realidade, o que é a realidade, do ser, porque o indivíduo sofre, como é que nós podemos ser felizes, a realidade interna. Então, tem esse espaço para você fazer um trabalho de autoconhecimento. Existe o espaço também para você fazer a pesquisa em torno da realidade espiritual, as chamadas pesquisas, utilizando o instrumento da mediunidade, certo? Então, existe também um outro viés perigoso, que é o cientificismo, que fica só na ciência, né? Então, é muito perigoso esse viés, porque esquece Jesus, esquece os ensinamentos morais do mestre, que são norteadores para a nossa evolução espiritual. Por isso, na doutrina espírita foi colocado, né, pelos espíritos superiores, que Jesus é o guia, é aquela pessoa que aponta, mas ele é um modelo de perfeição que nós temos que tentar buscar alcançar gradativamente, né? Então, diante de uma dificuldade que você está passando, diante de um problema, pense assim: se fosse Jesus, o que ele faria, né? O que é que faria Jesus nessa situação? Eu quero fazer mal a alguém. Será que Jesus faria mal àquela pessoa? Né? Eu tenho inveja de alguém. Será que Jesus tem inveja daquela pessoa? Então, o que é que Jesus faria? Sei que existe aí uma distância entre o César e Jesus, né? Logicamente. Mas Jesus é o meu guia e meu modelo. Eu tenho que me referenciar olhando para ele sempre, né? Outro problema é o surgimento de literaturas psicografadas contraditórias aos fundamentos contidos na chamada codificação. Ou seja, nos fundamentos contidos nas obras fundamentais do Espiritismo. Eu citei aqui para vocês, mostrei que para Allan Kardec eram 11 títulos que ele considerou como obras fundamentais. São 11 obras fundamentais, onde a 11ª obra tem 2 volumes, então você considera 22 obras fundamentais. Não é 23, tem palestrante, tem expositor aí dizendo que é 23. Não contou direito. Olha lá o catálogo racional para fundar a Biblioteca Espírita, tem 11 títulos, sendo a 11ª obra 12 volumes, são 22 e não 23. Não é 5, não é 22, 23, é 22. Agora, corretamente, você considera 11, porque a Revista Espírita é uma única obra, né? Tem 12 volumes, mas é uma única obra, tá certo? Então, mas aí o que é que acontece? Surgem obras psicografadas, onde você não tem critérios para analisar o que está como informação dessas obras. Os espíritos falam o que quer, né? E não é maldade dos espíritos. Qualquer um de nós, se nós desencarnarmos, chegarmos no mundo espiritual e tivermos a oportunidade de nos comunicarmos com o médium, seja esse médium espírita ou não espírita, nós vamos passar para o médium as nossas impressões do mundo espiritual. Uma impressão ainda, no nosso caso, de espírito imperfeito. Uma impressão ainda muito reduzida da própria realidade espiritual. A nossa forma de expressar isso, muitas vezes, estará condicionada, inclusive, pelos condicionamentos do mundo físico. E aí o espírito passa a mensagem para o médico também que tem as suas limitações, e traz uma série de informações que a gente absorve, muitas vezes sem criteriologia, como doutrina espírita. E esquece os parâmetros, os referenciais que estão lá nas obras escritas e publicadas. Esquece a salvaguarda, né, que os espíritos superiores deixaram naquelas obras, para que a gente não tropece em certos conceitos, em certas ideologias trazidas do mundo espiritual para o mundo físico. Mas aí temos que, para que a gente possa não tropeçar, estudar essas obras, né? Mas surgimento de obras psicografadas contraditórias à codificação, lembrando que hoje o mercado editorial adora obra espiritualista, certo? É uma das obras que vende mais no mercado editorial. Muita gente ganha muito dinheiro com obras, inclusive psicografadas, tá certo? Não digo espíritas, né? Que o espírita verdadeiramente tem a consciência com relação à questão dos ganhos, né? Ou seja, o ganho tem que ser um ganho justo, né? Mas um ganho que tem também um fim beneficente acima de tudo. Mas uma pessoa que ganha dinheiro apenas para se, né, digamos, beneficiar e esquece os outros, aí tem alguma coisa problemática no meio aí, né? Então, mas tem pessoas que muitas vezes vendem os seus livros, obras ditas via psicofonia, e essas obras não foram analisadas, né? Não foram verificadas.
Não sei se eu falei no nosso último encontro, quando o Kardec fala da progressividade, quando ele fala isso na obra Obras Póstumas, né, que é uma obra que ele não escreveu, mas que a Federação Francofônica produziu, existe um capítulo dessa obra Obras Póstumas intitulado Constituição do Espiritismo, certo? Constituição do Espiritismo. E Kardec dizia que o Espiritismo ele tinha que progredir nos seus conceitos. As pesquisas, as verificações teriam que continuar constantemente sendo desenvolvidas, tá certo? E ele falava dos congressos. Os congressos seriam espaços para se debater assuntos que estavam sendo desenvolvidos em pesquisa, né? Ou seja, era o espaço ideal. E ele dizia o seguinte, que o ideal é que a cada um quarto de século, todo o organismo doutrinário, ou seja, todas as produções de conhecimento dentro da doutrina espírita, fossem revistas, certo? Mas fossem revistas com critérios. Isso foi esquecido, certo? Isso foi esquecido, né? Então, com o passar do tempo, e aí quando a gente estuda a história dos congressos espíritas internacionais do mundo, desde a época de Kardec até a atualidade, nós vamos começar a entender o porquê, né? Ou seja, começou a ter um desvirtuamento, né, da proposta de Kardec com relação aos congressos. Os congressos passaram a ser congressos mais voltados aí à religião, à autoajuda, certo? Não que a autoajuda não seja importante, mas eu volto a dizer, não era para eliminar as outras possibilidades, né? Poderia ter autoajuda? Poderia falar do Evangelho de Jesus? Poderia, mas tinha que ter um espaço para pesquisa, para que os pesquisadores trouxessem os seus trabalhos sérios, né, onde eles se debruçam, e aí seria discutido, né, esses assuntos relacionados que estão relacionados à própria doutrina espírita. Mas, então, isso não aconteceu. E aí começou o quê? Né? A produção de obras independentes, obras psicografadas. Pode passar, Carol. Nós entramos, pode passar. Aí temos outro problema também, que é espíritas mal orientados, ou seja, quem não estuda as obras fundamentais da doutrina espírita acaba muitas vezes se baseando na opinião de espíritos, na opinião de encarnados, né? Começa a ter as diretrizes baseadas em diretrizes que não partem, né, da concordância e da universalidade do pensamento espírita, né? E aí esses que não entendem bem os princípios e os fundamentos da doutrina espírita começam a criar outros princípios, outros fundamentos que norteiam outras práticas, né? Vamos encontrar na obra O Livro dos Médiuns, Kardec falando que a força do espiritismo não está no fenômeno, a força do espiritismo está na sua filosofia, no seu conhecimento. Vamos encontrar no Livro dos Médiuns também os espíritos superiores dizendo a Kardec que a teoria precede a prática. Nós temos que entender bem a teoria para não cometer práticas equivocadas, né? Quando a gente desenvolve práticas equivocadas, não é a maldade que nós temos, não é intencional, né, a gente fazer uma prática equivocada, né? Começar a ter uma leitura equivocada do processo de comunicação com os espíritos, né? Começar a fazer muitas vezes práticas ritualísticas dentro das reuniões mediúnicas, coisas desse tipo, né? Que muitas vezes são adotadas em outros segmentos espiritualistas sérios também, né? Como uma Umbanda, como o Candomblé, né? São sérios, mas é uma outra prática, né? É uma outra cosmovisão, né? Eu falei sobre isso também, uma outra cosmovisão. Então, quando você não conhece bem a teoria e os fundamentos da doutrina espírita, você começa a derivar para outras práticas. E isso é falta de conhecimento das bases doutrinárias, né? Que não te, esse falta de conhecimento gera em você a incoerência doutrinária, né? Perigos decorrentes do entusiasmo irrefletido, né? Kardec fala no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, um método sobre os espíritas exaltados, né? São aqueles espíritas empolgados, né? Que lê um livro e acha que, pronto, achei aqui a última Coca-Cola do deserto, né? Achei a última Coca-Cola do deserto. Aqui é a evolução do pensamento espírita, né? Aí a pessoa fala sem ter estudado, né? Mergulhado nas obras, né? Eu me lembro que certa feita uma pessoa chegou para mim há muito tempo atrás, ficou até chateada comigo, mas não foi intenção minha, né, ferir a pessoa. Ela falou para mim assim, tinha um amigo meu que era um dirigente, aí tinha uma outra pessoa que era amigo dele, aí ele resolveu me apresentar esse amigo porque ele me respeita, acho que eu sou uma pessoa estudiosa, e aí o amigo dele, muito empolgado, disse assim, rapaz, você que é o César? Então, rapaz, eu queria conversar com você, porque eu estou estudando a evolução do espiritismo, o pensamento que é uma evolução, é um patamar acima do pensamento
espírita. Aí eu olhei assim, não entendi muito bem, né? Eu disse, pois não, o que é que você chama de evolução do pensamento espírita, né? Não, eu sou um estudante de Pietro Baldi. Eu disse, ah, você é estudante de Pietro Baldi? Tá, quantas obras de Pietro Baldi você leu? Não, eu li a Grande Síntese, o Sistema, né, e Deus e o Universo. Pá, beleza. Eu já percebi que ele leu menos que eu, Pietro Baldi, né? Já percebi que ele tinha lido menos que eu. Aí eu perguntei, você leu quais as obras escritas e publicadas por Allan Kardec? Aí eu só li o Livro dos Espíritos. Aí quer dizer que você acha que tem condição, então, de colocar a obra de Pietro Baldi acima? Então, como é que você faz isso? Porque se você não leu, como é que você consegue ver os parâmetros que uma coisa é melhor? Quando a gente faz estudo de religiões comparadas, a gente tem que comparar uma coisa com outra. Eu tenho que conhecer bem esse ponto para ter condição de comparar bem com outro ponto que eu vou falar. Então, eu tenho que dialogar sobre isso. Então, se eu não tenho noção, eu não tenho como comparar. Aí eu falei, olha, eu não concordo com a sua visão, tá certo? Eu acho. Aí eu falei, por isso, por isso, por isso. Tem esse ponto aqui, que é divergência, tem esse ponto aqui. Mas eu respeito o Pedro Baldi. Como uma pessoa, eu respeito. Agora, o pensamento, eu não gosto. Eu pessoalmente não gosto, tá certo? Eu respeito, mas eu acho que não tem essa evolução, tá certo? E quando tem uma visão diferente, pelo menos assim, a fundamentação, pelo menos no nível científico, é duvidosa, tá certo? Eu recomendo, inclusive, assistir um trabalho de um espírita, né? Um pesquisador espírita chamado Alexander Fonseca, né? Alexander Fonseca, ligado à Liga de Pesquisadores Espíritas, né? Ele fez tá no YouTube isso, uma palestra. Ele é PhD em física, é um cientista, tá certo? Um grande estudioso de Kardec e das obras complementares também, onde ele faz uma análise verificativa, como Kardec propunha, né? Fazer uma análise verificativa das ideias contidas no livro A Grande Síntese, né? E ele mostra cientificamente as incoerências que tem nessa obra, né? Como ele mostra também em outras obras também. O espírita deveria fazer isso, ler a obra sem preconceito, mas ler a obra e comparar. Então, perigos decorrentes do entusiasmo irrefletido. Pessoas se empolgam muitas vezes com certos conhecimentos e colocam esses conhecimentos como espírita. Massificação do conhecimento espírita, né? Massificação do conhecimento. Então, o espiritismo começa a se propagar mais e as pessoas começam a perder o rigor, né, das informações que vêm no mundo espiritual, das informações que são produzidas. Então, essa massificação, nós temos que ter cuidado também, mas que ela cresça, o espiritismo cresça, mas com uma base, com um critério, né, com um referencial, que é Jesus e as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Pode passar, Carol. E aí também tem esses pontos aqui, estudo dissociado de uma contextualização histórica e cultural. Nós temos que estudar o espiritismo, mas olhando para o século XXI, tá certo? Nós temos que estudar os princípios doutrinários que estão contidos nas obras fundamentais, olhar para as problemáticas do nosso tempo, as problemáticas comportamentais, emocionais, psicológicas da criatura humana, mas também os problemas sociais, os problemas de ordem mundial que nós passamos, né? Nós não podemos achar que o século XIX, período que Kardec publica as obras, é igual ao século XXI. Já se passaram 2 séculos. Na época de Kardec não tinha IA, inteligência artificial, não tinha, né, criptomoeda, não tinha transações comerciais pela internet, não existia um número numeroso de psicopatologias já estudadas, como hoje nós temos no século XXI, na época dele. Não existia o estudo da estrutura da matéria que nós temos hoje. Então, nós temos que estudar a doutrina espírita tentando encontrar diálogo, pontos, zonas de interseção com esses conhecimentos e tentar utilizar esse conhecimento doutrinário como resposta, inclusive, para as grandes questões que nós temos aí. A maior crise da humanidade é a crise moral, né? E a doutrina espírita traz todo o ensinamento relacionado a como vencer essa crise moral, amando, né? Estando conectado com Deus, vivendo os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a doutrina espírita traz o elemento que cura essas feridas, né? Por isso que eu sempre digo, o espiritismo pode curar a sua vida, com certeza, tá certo? Surgimento da figura, então, declínio da pesquisa do espírito investigativo, isso aqui eu já falei, né? Ou seja, isso não existe mais, praticamente, dentro das casas espíritas, não existe grupo de pesquisa, né? Acabou-se, né? Praticamente, são poucos que fazem isso. Então, nós temos que reacender isso, né? Nós temos que motivar as pessoas a continuar essas investigações sobre o mundo espiritual, sobre a mediunidade, sobre os processos obsessivos, mas desvendar outros campos também.
Isso com critério, com metodologia, né, tudo bem desenhado, né, bem desenhado. Surgimento de figuras do espírita não praticante, aí é uma contradição, né? Quando a pessoa se diz espírita, a pessoa segue os preceitos da doutrina espírita, né? Então, é muito importante conhecer esses preceitos, né? O livro dos médios, Guia dos Médios Evocadores, na sua primeira parte, coloca lá, né? Sobre os princípios que o espírita segue, né? Então, olhar, né? Isso. Não existe espírita não praticante, não existe, tá certo? Todos nós espíritas, mesmo estudando, nós estamos praticando o espiritismo. Se a gente não está praticando o trabalho voluntariado, mas a gente está praticando e estudando o espiritismo, né? Criação de mitos e de práticas espetaculares, casamento espírita, divórcio espírita, carnaval espírita, forró espírita, tem de tudo, tá certo? Tem de tudo. Casa espírita que promove tudo isso, encontro de relacionamento, né? Criaram sistemas diferentes aí, né? Mas isso não faz parte, né, da proposta espírita. Isso não significa que você não possa fazer isso fora do espiritismo, né? Participar de grupo de casal, né? Tem coisas boas também que existem lá fora, mas você começar a criar essa sistemática dentro da casa espírita, fica complicado. E aí, nós entramos aqui, né, nas obras publicadas por Allan Kardec, né? Então, Kardec publicou ao longo da sua vida 32 obras, né? Foram 32 obras, isso a pesquisa historiográfica traz, né? E dentre essas 32 obras, ele considera 11 como fundamentais ou 22 fundamentais, se você considerar o livro Revista Espírita com 12 volumes. Mas ele trouxe textos separados, né? E isso mostra a grandiosidade do trabalho de Kardec. As pecinhas de um grande quebra-cabeça, tá certo? E nós vamos falar do livro que é Espiritismo, que foi a quarta quarta publicação que Kardec produziu. A primeira foi o Livro dos Espíritos, a primeira edição, em 1857, 18 de abril de 1857. Em janeiro de 58, 1858, ele publica a Revista Espírita. Ele publica também Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, que é uma obra voltada à prática da ciência espírita, à prática das manifestações mediúnicas, tá certo? Depois, em 1859, ele lança a Revista Espírita, novamente, o volume mensal, os vários volumes mensais, né, mas de 59. Lança a primeira edição do livro O que é o Espiritismo, traz à tona uma obra introdutória, uma obra de fácil leitura para o estudante do Espiritismo, e aí continua a sua produção, né, até o seu desencarne em 1869, né? Traz o catálogo racional de obras para se fundar a Biblioteca Espírita, que foi a última obra que ele publicou, onde lá, no capítulo 1, ele diz quais são as obras fundamentais. E aqui, por exemplo, uma obra que ninguém conhece em português. Pode passar, Carol. Passe. Isso aqui é uma obra de Kardec que ninguém estudou, né? Praticamente ninguém estudou no Brasil, né? Assim, poucas pessoas estudam isso no Brasil, né? Que é Ecos Poéticos de Outro Mundo, né? O nome do livro, Ecos Poéticos de Outro Mundo, Poesias Mediúnicas. Isso aqui é uma obra, ó, tá aqui, ó. Obtida através de Gustave Vavasseur, né? Vavasseur, né? Que era um poeta, um médio poeta, tá certo? Kardec pesquisa a mediunidade desse poeta, tá certo? Ele muitas vezes ele entrava num estado de transe, no estado sonambúlico, e começava a trazer à tona as poesias dos imortais, né? Algo muito parecido que aconteceu com Chico Xavier, né? Chico Xavier, que tem uma obra, que agora eu me esqueci o nome, né? Mas depois vocês me lembram aí, aquela obra, a primeira obra dele, acho que é Parnaso do Além Túmulo, Parnaso do Além Túmulo, que é uma obra lindíssima, né? Com poesias lindíssimas. Se Chico Xavier concorresse uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, ele tinha direito a 100 cadeiras da Academia Brasileira de Letras, só por causa daquela obra, né? É uma obra que mostra claramente a grandiosidade da mediunidade de Chico Xavier, certo? Não que ele foi exato nas mensagens, ou seja, não que o que ele psicografou era exato igual ao autor espiritual, mas o índice de aproximação era altíssimo. Inclusive tem, se não me engano, uma dissertação uma tese de doutorado sobre isso. O pesquisador pesquisou, fez a análise comparativa, utilizando tecnologia, da produção de Chico Xavier nesse Parnaso do Além Túmulo com o autor original, né? Os vários autores originais.
Então, aqui foi um exemplo. Esse Kardec pesquisou essa obra. Essa obra não está traduzida para o português ainda, tá certo? Não está traduzida para o português. Mas quem conhece francês, é uma obra muito bonita. E é uma dessas 32 obras que Kardec publicou que não é ditado no Brasil. Então, tem muita coisa, né, de Kardec que o pessoal não estuda, né? Que não está em português, né? Mas nós temos como referência, Kardec deixou, e hoje está tudo publicadozinho, as 22 obras escritas e publicadas por Allan Kardec, que ele considera como obra fundamental. Vamos passar para frente, está aqui. E aí a gente entra no livro O que é o Espiritismo. Tá? Você pode passar, cara. Aqui nós temos a capa da primeira edição do livro O que é Espiritismo, lançada em agosto de 1859, tá certo? Agosto de 1859 é lançada essa obra. Observemos o que é que tem na capa, ó. O que é o Espiritismo, introdução ao conhecimento do mundo invisível e dos espíritos, tá em francês, tá certo? Então aqui traz os princípios fundamentais da doutrina espírita e responde a qualquer objeções prejudiciais, né? Ou seja, o objetivo dessa obra era trazer os princípios fundamentais da doutrina espírita e responder a qualquer objeção prejudicial. Então, aqui já nota porque que Kardec considerava essa obra uma obra introdutória e de grande importância para o espírito. Primeiro, porque nós teremos nela um contato já de cara com os princípios fundamentais da doutrina espírita, certo? Segundo, ele vai trazer à tona também o quê? As objeções, ou seja, aqueles questionamentos que os opositores tinham diante do Espiritismo. A gente está falando aqui do terceiro ano do surgimento do Espiritismo. O primeiro ano foi em 57, o lançamento do Livro dos Espíritos. O segundo ano, né, nós temos aí a Revista Espírita e Instruções Práticas das Manifestações Espíritas. E o terceiro ano surge o livro que é Espiritismo. Então, o Espiritismo só tinha 3 anos. Você imagine as perseguições, as difamações, as oposições que Kardec enfrentou. Então, como educador, ele quis lançar uma obra para tornar a doutrina espírita mais acessível ao entendimento das pessoas, tá certo? Ele manteve a estilística, né, literária, digamos, que traz a maior facilidade de entendimento, né, que é exatamente o diálogo, os diálogos, né, como a gente vai encontrar em Platão, né? É uma forma de você escrever que facilita o entendimento. Você tem aquele que pergunta e aquele que responde. Então, ele manteve isso nesse livro. Mas aí, ao longo do percurso, né, ele vai lançar outras edições do livro O que é Espiritismo, e essa primeira edição vai crescendo, ela vai aumentando em quantidade de elementos, né? Kardec era um pesquisador. Então, conforme ele ia encontrando nas suas investigações a teoria espírita, né, com muito critério, ele ia organizando essa teoria, ele iria inserindo esse material nas suas produções. As obras escritas e publicadas por Allan Kardec passaram por desenvolvimento. O Livro dos Espíritos se desenvolveu. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, antes de ser o Evangelho segundo o Espiritismo, teve outros nomes, né? Por exemplo, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, Conversas com Além-Túmulo, um título, Conversa com Além-Túmulo. Isso aí é um seminário para outra época, Carol. Só sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Então, todas as obras passaram por evolução. E aqui nós temos 2 capas. A capa verde é a 6ª edição, que é a edição que nós temos hoje. Nossa edição do livro que é Espiritismo é baseado na 6ª edição, né? Tem um site, Obras de Kardec, da Luciana Farias, que ela faz o estudo comparado entre essas diversas edições. Ela mostra as diferenças entre uma edição e outra. E aí surgem algumas questões que a gente tem que perguntar, né? Qual é o propósito da obra? Já respondi. O propósito da obra é trazer ao público, né, digamos, de uma forma didática, de uma forma simples, a doutrina espírita em seus princípios e fundamentos, certo? E também trazer as principais questões levantadas pelos opositores. E aí uma dica importante. Toda obra de Kardec já responde qual é a função da obra, geralmente ou na capa ou na contracapa, certo? Por isso que é importante a gente ler o que está na capa e na contracapa, porque aqui a gente já encontra o propósito da obra, certo? E aí depois, esse livro dirigido exclusivamente a iniciantes do estudo da doutrina espírita,
Depende, né? Às vezes uma pessoa que se diz assim, tem vários anos de doutrina espírita, por desconhecer as obras fundamentais, ela precisa estudar essas obras. Eu, pessoalmente, opto por estudar todo ano. Eu acho que eu tenho que estudar todo ano. Todo ano eu busco estudar. Eu nunca me coloco, digamos, como o catedrático da obra de Kardec. Pelo contrário, eu sou um pesquisador e estou constantemente descobrindo grandiosidades dentro da obra escrita e publicada por Allan Kardec. Já estudo há mais de 20 anos essas obras e toda vez que eu estudo eu descubro algo novo. Então, acredito, né, que não é só para os iniciantes, é para todo mundo. Kardec recomenda essa obra para a pessoa que está iniciando, tá certo? Para que tá, porque ela vai ter um acesso mais didático aos princípios e aos fundamentos da doutrina espírita. Então, como compreender a opção de Kardec de fazer constar uma conferência fictícia na primeira parte do livro? A gente vai ver que na primeira parte do livro tem capítulo 1 é Pequenos Diálogos, onde lá ele cria três figuras fictícias, né? Três arquétipos, né? O crítico, o cético e o padre. Essas pessoas não existiram, né? Foram perfis psicológicos de pessoas que mandavam correspondência para Kardec. Então, Kardec recebia muitas cartas e o perfil psicológico que ele detectava ali era crítica, pessoa crítica do conhecimento espírita. E a crítica que ele falava ali, que ele fala nessa obra, é a crítica pejorativa. Eram pessoas que geralmente não estudavam o conteúdo e falavam mal do conteúdo, né? Ou seja, não estudavam, não se debruçavam sobre o conteúdo, não faziam estudos sérios e falavam mal do espiritismo, né? Então, esses eram os críticos. Existia um outro perfil, que era o cético, né? Eram pessoas que estavam até abertas, certo? A dialogar, a mudar de posicionamento. Mas é necessário escutar um argumento válido, né? Um argumento realmente com estrutura, né? E aí nós vamos perceber a grandiosidade de Allan Kardec, né? Quando você estuda a chamada retórica, né, que é um caminho da comunicação, que nós, inclusive, ensinamos no nosso curso de comunicador espírita, certo? A retórica, que é a arte de você trazer argumentos, estabelecer argumentos, né? Você vai perceber a grandiosidade argumentativa de Allan Kardec. Kardec argumentava de uma forma super, digamos, interessante. E aí tem outra figura, né, que é um arquétipo também do sacerdote, que era talvez a figura que mais perseguia talvez ali Allan Kardec, né, os sacerdotes, os religiosos, né? Estamos falando aí numa França que era, digamos, dominada hegemonicamente por dois poderes, né? O poder imperial de Napoleão III e o poder eclesiástico, certo? A igreja, ela regia, inclusive, as instituições educacionais, como a gente vê no filme, certo? Então, a perseguição foi muito grande, foi muito grande. Então, são três arquétipos que nós vamos encontrar Kardec dialogando com esses três arquétipos, esclarecendo sobre objeções feitas por eles, né, mostrando a importância do estudo do conhecimento espírita para poder falar do espiritismo, certo? E por que a obra é fundamental para compreender o que é o espiritismo? Porque ela traz no bojo dela os seus princípios e os seus fundamentos. Os princípios e os fundamentos da doutrina espírita estão postos nessa obra. Então, toda obra fundamental encontra no seu bojo os princípios e os fundamentos da doutrina espírita sendo desenvolvidos. É isso que caracteriza uma obra fundamental. Não é um só princípio, né? São todos os princípios, existem elementos ali de todos os princípios, certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Está sendo cansativo? Dá para continuar, né? Então, e ele vai colocar assim, ó, em resumo, não somente, ele vai dizer isso na obra, né? Nessa última edição do livro que é Espiritismo. Em resumo, não somente são úteis aos participantes que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos, pois lhe fornece os meios para responderem às primeiras objeções que não deixarão de lhes apresentar. E, além disso, por encontrar reunidos os quadros restritos, sob um ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes à sua memória. Então, aqui ele fala o seguinte: tanto os simpatizantes, né, as pessoas que estão entrando, essas pessoas vão ter acesso às noções mais essenciais da doutrina espírita, mas é importante também para os adeptos, porque eles vão ter acesso ao quê? As principais, as primeiras objeções
dos contraditores. Eles vão saber responder, né? Dar resposta, uma resposta coerente com relação a certas objeções feitas pelos contraditores. Então, por isso que Kardec recomendava não só para os simpatizantes, mas para os próprios adeptos da doutrina espírita. Vamos ter também, nessa obra, pode passar para frente, Carlos, isso que eu li, né? Certo, pode passar isso. Então, aí nós vamos encontrar na Revista Espírita de julho de 1859, né? Essa obra, o livro que é Espiritismo, a primeira edição, foi lançada em agosto de 1859. Kardec já enunciava a obra que seria lançada, geralmente, nos periódicos que estão dentro da Revista Espírita, certo? Então, aqui em julho, ele já falou desse livro, e já falou qual era o propósito desse livro, tá certo? E aí, ele vai dizer, né, que geralmente as pessoas têm uma visão muito superficial do espiritismo, né? Então ele vai produzir uma obra que vai facilitar a essas pessoas um entendimento didático dos princípios e dos fundamentos da doutrina espírita. Essa mesma parte, esse mesmo texto, Kardec colocou já na quinta edição no preâmbulo da obra. Então aqui ele pegou parte desse texto e jogou como preâmbulo. Então muitas vezes ele fazia isso, ele fazia um texto na Revista Espírita, certo? E tirava parte desse texto e colocava na obra fundamental, certo? Então por que é importante estudar a Revista Espírita? Porque a Revista Espírita já traz o texto completo, tá certo? De coisas que Kardec recortou e colocou a pequena parte desses textos dentro das obras que a gente fala no movimento espírita, obra básica, né, do Pentateuco, né, que não é falado por ele. Então tem trechos lá que foram jogados dentro dessas obras, mas tem partes também que não foram colocadas. Então é muito importante para você ter o entendimento mais aprofundado. Pode passar, Carol. E aqui, né, preâmbulo é o preâmbulo, né? Pode passar. E aqui nós temos aqui as edições da obra, né? Então aqui nós temos a primeira edição de agosto, 20 de agosto, com 108 páginas, certo? A segunda edição, Kardec tirou algumas páginas. A terceira edição, ele acrescentou uma nova quantidade de páginas. Assim, na quarta, na quinta, ele manteve, ele aumentou mais 2 páginas. E na sexta edição, não a quinta, né, que eu falei, na sexta edição, ele ampliou muito a quantidade de páginas, dando como edição definitiva, tá certo? Por quê? Porque a gente então, e aí essa edição definitiva, logicamente, com o passar do tempo, ela digamos, na sétima da oitava ela desapareceu, tá certo? Ela desapareceu, só que depois voltou a ser reeditada a partir da nona edição. Então, Kardec reformulou, mas voltou atrás e deixou a sexta edição como uma edição definitiva. E aí, quando você pega a obra, né, as diversas edições, você vai ver, digamos, por exemplo, aqui eu coloco a definição do Espiritismo, né? Nós vamos ter no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, as definições mais bem feitas por Allan Kardec sobre o que é o Espiritismo. Por isso que o nome do livro é O que é o Espiritismo. Ele traz a definição da obra. E aí nós vamos ter, por exemplo, na primeira edição ele tinha uma definição sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina baseada na existência dos espíritos, ou seres incorpóreos do mundo invisível, e suas relações com o mundo corpóreo. Podemos também dizer que o Espiritismo é a ciência de tudo, que se refere ao conhecimento dos espíritos e do mundo invisível. Já na terceira edição, na sexta edição, ele muda completamente a definição do Espiritismo. Então, o próprio Kardec, ao longo da sua pesquisa, ele estava tentando descobrir o que era o espiritismo. Ele estava desenvolvendo a conceituação junto aos espíritos sobre o espiritismo. Então, observa, Kardec ele mesmo tinha um pensamento progressivo, né? Ele não ficou estagnado em apenas um conceito. Pode passar para frente. Isso aqui você consegue estudar isso de uma forma muito aprofundada nesse site, Obras de Allan Kardec, da Luciana Farias, tá certo? Ela faz isso com várias obras. Ela sai comparando partes de cada obra, tá certo? Para quem tem esse interesse. As contracapas também, elas mudaram ao longo do tempo, tá certo? Elas vão mudar os conceitos da contracapa. Por exemplo, a contracapa é exatamente aquele conceitozinho que está lá embaixo que diz qual o propósito da obra. Então nós temos lá, introdução, na primeira tinha assim, introdução ao conhecimento do mundo invisível e dos espíritos, contendo os princípios fundamentais da doutrina espírita e as respostas a algumas objeções preconcebidas.
Na versão original, nós temos Introdução ao Conhecimento do Mundo Invisível pelas Manifestações dos Espíritos, contendo o resumo da doutrina espírita e a resposta às principais objeções. Então, aqui a gente já vê mudança, tá certo? Mas para o estudioso da obra de Kardec, é fundamental ler a contracapa, para entender o propósito da obra. Pode passar, Carol. E aqui eu mostro muito rapidamente, né, a mudança, né? Ó, na primeira e na segunda edição você tinha uma contracapa, você tinha um preâmbulo, você tinha uma definição, você tinha uma pequena conferência. Essa pequena conferência que eu falei dos 3 personagens, na primeira edição só tinha 2 personagens, tá certo? E os nomes dos personagens não aparecem. Você não sabe se é o padre, se é o crítico pela denominação, tá certo? Tinha 77 itens e tinha propagandas no final. Pode passar, Carol. Na terceira, na quarta edição, também já mudou, tá certo? Já começa a mudar, aumenta a quantidade de itens, aí já tem 2 visitantes sem nome, continua sem nome, com 60 diálogos. Aí já tem o capítulo 2 e o capítulo 3, né? Noções elementares de espiritismo, que nós encontramos hoje na nossa versão oficial, e soluções de alguns problemas pela doutrina espírita, que também nós encontramos esse título no terceiro capítulo do livro que é Espiritismo, tá certo? Mas a quantidade de itens ainda era resumidozinho. Um índice e uma propaganda, pode passar. E aí nós temos aqui a nossa edição definitiva, que vem em 1865. Tem uma contracapa, um preâmbulo, uma definição, o capítulo primeiro, pequenas conferências, onde nós temos 3 visitantes, né? Nessa conferência, Kardec cria um mundo imaginário, onde ele vai fazer uma conferência e aparece 3 visitantes, um crítico, um cético e um padre, certo? Que estão lá naquela conferência imaginária, fazendo perguntas a ele sobre o espiritismo, e ele vai respondendo. Que vão refutando as ideias espíritas, vão negando, vão fazendo afirmações equivocadas sobre o espiritismo, e ele vai respondendo e vai refutando muitas vezes as visões, só que ele refuta com elegância, né? Com educação, né? Ele não refuta com ironia, nada disso. A gente vê a grandiosidade desse espírito pela postura que ele tem. Existe uma conclusão, né? Existe um detalhe também interessante, que nesses 3 personagens, o crítico, o cético e o padre, no cético nós vamos encontrar um outro personagem embutido ali, oculto, né, que nós vamos encontrar, que é o pensador, né? O pensador. Então existe dentro aqui mais um elemento aqui que está lá dentro do crítico, de um personagem que é o livre pensador, tá certo? Que está encontrado aqui dentro. Quando você lê, se você lê com atenção, você vai notar o livre pensador como um quarto elemento, mas que Kardec não desenvolve, certo? Então, capítulo 2, noções elementares do espiritismo. Aqui, no capítulo 2 desse livro, nós encontramos os princípios e os fundamentos da doutrina espírita bem expressos, tá certo? E aqui no item 3, soluções de alguns problemas da doutrina. Aqui ele vai falar também de princípios e fundamentos da doutrina, mas como no sentido de responder problemáticas, né? Então, pode passar, Carol. Dentro desses personagens, da primeira parte, o mais volumoso, né, a quantidade de diálogo maior é com o cético, certo? O cético talvez foi o perfil que mais Kardec teve contato, né? Dentro das indagações feitas pelos leitores das obras, né? Então eram céticos, pessoas em cima do muro, né? Não era o crítico, não era o padre, eram os céticos. Então aqui ele tem alguns temas que ele desenvolve com relação aos céticos. E aqui o sumário da obra, pode passar, Carol. E aqui o sumário da obra, né? Preâmbulo, capítulo 1, pequena conferência espírita, tá certo? Nós temos a pequena conferência espírita, com o primeiro diálogo crítico, o cético e o padre. Capítulo 2, noções pré-elementares do espiritismo. E capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Muito detalhe, uma dica muito importante que eu gosto de dar, tá certo? Quando você lê uma obra de Kardec, leia do começo. Desde o início e vá até o fim. Não leia pelo meio, tá certo? Se você ler pelo meio, você não vai entender bem a obra, certo? É igual qualquer livro que você lê, tá certo? Se você começar a ler pelo meio, você não consegue compreender a obra, certo? Existe uma sequência lógica de assuntos, existe uma ordem didática, os assuntos estão entrelaçados, né? Você não consegue montar um quebra-cabeça
de uma forma perfeita se faltar peças, certo? É o que acontece geralmente quando a gente quer definir os conceitos espíritas, porque nós não conhecemos as peças bem ainda, certo? E aí fica os buracos, né? Ou você não consegue explicar, trazer argumentos consolidados, porque você não estudou essas pecinhas, tá certo? Então, esse livro aqui, o que é o Espiritismo, é a peça introdutória, né? Digamos, é a obra que vai te dar estruturas introdutórias para você conhecer bem o Espiritismo, certo? É o primeiro passo, tá certo? Mas esse passo aqui é importantíssimo, meus irmãos e irmãs, é importantíssimo, certo? Eu passei 16 anos da minha vida dentro da doutrina espírita sem saber disso. Foram 16 anos que eu não sabia disso, certo? Não sabia. Só depois que eu tive contato com alguns aí que me mostraram que tinha total sentido isso. E aí estudei, tá certo? Pode passar. E aí vai ter uma definição também, vai existir definições sobre a lógica dos capítulos, né? Então, sobre a forma de diálogos, o primeiro capítulo desse volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina espírita, o crítico, o cético e o padre. Bem assim, a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Ali no primeiro, nas pequenas conferências com o crítico, com o cético e o padre, Kardec tem a oportunidade de refutar, né? Ou seja, de não concordar e argumentar com aquilo que está sendo dito, certo? Então, a gente, quando alguém fala algo sobre espiritismo e a gente vai refutar, não é só dizer discordo, é você trazer o argumento espírita, você explicar por que você está discordando, certo? Afirmar não é argumentar, certo? Ah, eu afirmei que vai chover canivete, tá certo? Você pode afirmar o que você quiser. Agora eu quero ver você justificar que isso vai acontecer, certo? Então eu afirmo, né, que Allan Kardec foi Chico Xavier. Beleza, você afirmou. Agora justifique isso aí, argumente. Mostre que, com fatos, com dados, baseado em que você tem isso. Não, porque o médio disse. Isso aí não é fundamento. Isso é uma opinião, né? Isso é uma possibilidade que foi trazida aí. Mas quantos médios falam isso? Quantos espíritos afirmam isso? Não, só ele. Então, ele é um elemento ali que, no máximo, você vai considerar aquilo ali como uma hipótese, uma possível verdade. Mas uma hipótese, para virar verdade, ela tem que ser demonstrada, certo? Ela não pode ser considerada verdade só pelo argumento de autoridade, só porque a pessoa diz, não, eu sou o supermédio, não, eu incorporei tal espírito. Isso não é doutrina espírita. Doutrina espírita você tem que demonstrar, certo? Então, nesse capítulo 1, Pequenas Conferências, Kardec traz ali os princípios fundamentais, né, para essas figuras arquetípicas aí, mas também refuta as ideias. No segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa e aproximadamente um resumo aproximadamente um resumo do livro dos médios. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui já só essa parte aqui, só nós encontramos essa parte nas edições, né, que vieram depois do livro dos médios, tá certo? Depois. Vamos voltar aqui só para a gente ter uma noção. Ó, se a Carol conseguir voltar lá para o slide 13, tá certo? O slide 13, que é onde tem lá, por exemplo, as edições da obra, né? Nós vamos ver aqui que a sexta edição ela foi lançada em 1865. Em 1865 já tinha sido publicado, né, mais de uma edição do livro do Médio, Guia dos Médios Evocadores. Por isso que lá nós vamos encontrar esse trecho. Mas se você for lá para o primeiro trecho, não, você não vai encontrar essa definição, que a segunda parte, né? Pode colocar de volta lá, Carol, por favor, por gentileza. O slide 21. Então, nas primeiras edições, você não vai encontrar esse trecho que se encontra já dentro do livro que é Espiritismo, né? Então, aqui no segundo capítulo, esse segundo capítulo do livro que é Espiritismo, ele é voltado para aquelas pessoas que têm curiosidade em adquirir uma noção com relação aos fenômenos ditos mediúnicos, a comunicabilidade com o mundo espiritual. E Allan Kardec considerava
essa segunda parte uma espécie de resumo do Livro dos Médiuns, tá certo? Lógico que ele já fez isso anteriormente, né? Em 1859, ele fez, em 1859, aliás, em 1858, ele lança o livro, né? O livro Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, né? Que foi o primeiro resumo, o primeiro protótipo. E depois ele vai fazer, vai produzir um livreto, né, em 64, 1864, na mesma época que ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer um resumo chamado Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas, que é uma obra fundamental, né, que ele considera como obra fundamental. Pode passar, Carol. Então, nesse livro que é Espiritismo, nós vamos encontrar as definições mais completas sobre o Espiritismo, né? Então, ele vai dizer que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma ciência que observa os fenômenos e verifica os fenômenos, e uma doutrina filosófica, através da observação, através da análise, através da verificação, se extrai o pensamento, né, daquilo que está se observando, o conhecimento daquilo que está se observando. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, o espiritismo surge como uma ciência que tratava sobre a relação do mundo espiritual com o mundo material. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Eu tenho quanto tempo, Carol, ainda? Só para me... Tem mais uns 20 minutos. Você pode ir tranquilo. 20 minutos? Pode Então, tranquilo. pronto. Só para porque eu perdi um tempo, né? Então, aqui, essas definições sobre espiritismo, importante a gente meditar sobre elas, tá certo? Para a gente entender, né, como Allan Kardec trazia isso. Pode passar. E são definições que vão completar outras definições que nós encontramos dentro da obra escrita e publicada por Allan Kardec. Por exemplo, a definição contida na introdução do Livro dos Espíritos, né? Então, quando você pega essa definição do livro que é Espiritismo e casa com essa definição dada no Livro dos Espíritos, né? Aqui ele vai falar, por exemplo, da diferença do espiritismo do espiritualismo, né? Que a doutrina espírita é conhecida também por espiritismo, né? Como espírita também é conhecido como espiritista, né? Espírita ou espiritista é a mesma coisa. Doutrina espírita ou espiritismo é a mesma coisa, tá certo? Então, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, certo? Todo espírita, ele tem uma cosmovisão própria do espiritismo. Nós temos vários tipos de espiritualistas com as suas cosmovisões próprias. O umbandista tem a sua cosmovisão própria. Tem pontos semelhantes ao espiritismo? Tem. Fala de mediunidade, fala do mundo espiritual, mas a visão da mediunidade e do mundo espiritual não necessariamente é igual, certo? O budismo fala de mundo espiritual, fala, né? Os Kamalukas, né? Fala da realidade espiritual, fala, mas não é igual à visão espírita da realidade espiritual. Fala de reencarnação, fala, mas não é igual à visão espírita da reencarnação, certo? Então, as cosmovisões espiritualistas são diversas. Existem pontos de convergência, mas também existem pontos divergentes, tá certo? E o espiritismo tem a sua visão própria. E por isso que nós temos que estudar essas obras fundamentais para entender qual é a visão própria do espiritismo. Pode passar, Carol. Então, pequenas conferências espíritas, uma forma resumida, pode passar. O que é que ela trata, né? No texto, esse texto apresenta um diálogo entre Allan Kardec e o crítico, né? Não tem crítico cético, mas é crítico, que questiona a realidade dos fenômenos espíritas e a existência dos espíritos, né? O crítico, ele negava que existia os fenômenos e ele negava que existiam os espíritos. O crítico era materialista, ele não negava. Então, o crítico busca permissão para assistir a algumas experiências, para se convencer, pois planejava publicar um livro para refutar a doutrina. Para Allan Kardec, ele não estava preocupado em convencer ninguém, né? Então, Kardec disse assim, mas por que eu tenho que estar preocupado em lhe convencer? Eu não estou preocupado em convencer. Você aceita se você estudar e se você quiser. Eu não tenho a obrigação de lhe convencer, não, né?
E ele ficou na expectativa que Kardec estava preocupado em convencer ele. Estava preocupado, estava se sentindo ameaçado, porque ele iria lançar um livro que iria refutar o Espiritismo. E Kardec disse: meu filho, lance o livro, vai ser melhor, porque você vai divulgar mais o Espiritismo. Né? As pessoas vão ler seu livro, vão querer conhecer o Espiritismo. E quando eles conhecerem o Espiritismo, eles compararem o que você vai estar dizendo com o que eu estou dizendo, né? Que os Espíritos estão dizendo, né? Você vai passar vergonha, né? Então, lógico que ele não falou assim ironicamente, né? Mas ele mostrou isso. Kardec defende que a crítica não tem valor se não for baseada no conhecimento profundo da matéria, sem dúvida, né? Então, como é que a gente vai falar mal de algo que a gente não estudou, né? Como é que a gente vai falar também bem de algo que a gente não estudou, certo? Isso a gente não está sendo honesto. A honestidade é você falar bem ou mal de algo, né? Mas sem ferir as pessoas que estão envolvidas, mas falar da ideia com base, com fundamento. Então ele convida o crítico: já que você quer falar do espiritismo, estude, né? Se você quer estudar os fenômenos mediúnicos, não vai só sendo assistindo uma reunião mediúnica que você vai se convencer. Eu passei anos, né, para me convencer, né? Aí Kardec coloca isso também, né? Ele mostra que ele não aceitou a fenomenologia mediúnica de imediato na casa da Madame Plenet Maison, não foi imediato. Foi anos, né, observando, verificando, maturando o entendimento, a sensibilidade, para ele começar a acreditar naquilo ali, certo? Que viu uma lógica, viu fundamentos. Então, muitas vezes nós somos precipitados, a gente aceita de imediato e acha que é a verdade, mas a gente tem que entender que a realidade não vem apenas pelo aquilo que a gente sente, né? Tem pessoas que são muito sensitivas, emocionais, e que acham que a verdade é aquilo que elas sentem, né? E muitas vezes tropeçam mais à frente porque esqueceram do racional, né? Então a verdade ela tem que ser captada, né, pela somatória de todos os recursos, né? O sentir, mas também o pensar, né? E esse aqui estava preocupado que Kardec iria convencer ele. O diálogo também aborda a natureza da fraude e do charlatanismo. Kardec fala: existe realmente fraude e charlatanismo envolvendo os fenômenos espirituais, né? Muitos charlatões, mas aqui você não vai encontrar isso. Você está aqui no nosso trabalho, você não vai encontrar isso. Existe fundamento, existe método, entendeu? Então, isso é um ponto. Pode passar, Carol. E aí, vamos para frente. Esse é o segundo, é? Deixa eu ver aqui. Crítico. E pronto. Aí eu coloquei a figura do São Tomé, né? Aqui tocando na ferida de Jesus. O cético, né? É a figura do cético. Então, esse trecho é um diálogo estruturado entre um indivíduo cético e um proponente, presumivelmente Allan Kardec, que defende os princípios e as práticas do Espiritismo. O texto aborda inicialmente a necessidade de cunhar os termos espíritas e espiritismo, para distinguir claramente crenças das manifestações dos espíritos do espiritualismo. Aqui é importante também lembrar que não é porque você é espiritualista que você acredita na comunicabilidade com os espíritos, que você recomenda a comunicabilidade com os espíritos. Existem várias escolas esotéricas, certo? Inclusive que eu faço parte, né, que não recomenda a prática mediúnica, certo? Que não recomenda a prática mediúnica, porque a cosmovisão da escola é essa, certo? Mas o espiritismo, ele é pautado na comunicabilidade com os espíritos, a cosmovisão. Então, e aí aqui ele distingue, não é porque você é espiritualista que você seja espírito, né? Espiritismo tem uma visão muito peculiar em torno dos seus conceitos. Em seguida, o diálogo defende a validade e a seriedade do espiritismo. Então mostra porque o espiritismo é uma doutrina séria, né? Contra críticas comuns como as dissidências internas e a oposição da ciência e dos céticos. Por fim, o autor explica que a doutrina não é uma invenção humana, mas sim um resultado de observação e comunicações universais. Aqui, ó, nesse ponto do cético, ele traz exatamente a teoria do conhecimento espírita, a epistemologia do conhecimento espírita. Então, é uma obra também importante por isso, porque traz aí toda uma reflexão de como é produzido o conhecimento espírita, o que ele fazia, que era a observação dos fenômenos espirituais, análise, comparação, verificação de todo o conteúdo que vinha do mundo espiritual por diversos médiuns, né? E por diversos espíritos, tá certo? Ele não é a doutrina espírita
para Allan Kardec, não foi edificada por um único médium ou por um único espírito, certo? Isso não foi feito por Kardec. Ok? Pode passar para frente. Terceiro diálogo, padre, né? Então aqui nós temos aqui o diálogo com a figura do padre, que é um diálogo esclarecedor entre um padre e o Kardec, né? Cujo principal objetivo é delinear a natureza e os propósitos da doutrina espírita. Aqui o padre pergunta se o espiritismo é uma religião, uma nova religião cristã. Ele disse, não, não é uma nova religião cristã. É uma doutrina que vai esclarecer muito as religiões cristãs. Uma doutrina que, se estiver em parceria com as religiões vão dar um salto qualitativo na compreensão em torno da realidade, certo? Então, Kardec aqui não colocava o espiritismo como religião, certo? Uma religião no sentido convencional do termo, né? Mas sim colocava no sentido filosófico. Religião de religar com Deus, religião no sentido de criar um laço fraterno de caridade entre a criatura humana e outras criaturas humanas, entre a criatura humana e os espíritos. Religião no sentido filosófico, né? Não no sentido dogmático. Por exemplo, torcedor do Inter, né? Torcedor do Grêmio, né? É uma religião no sentido filosófico. Existe uma ideologia comum ali com relação ao time, mas não é uma religião no sentido formal, de dogmas, de rituais, de sacerdotes, né? No sentido filosófico, é uma espécie de religião, né? Estão religados ali para um ideal comum, que é torcer pelo time, tá certo? Mas não é uma religião no sentido dogmático, de dogmas, rituais. Tá? Então, o espiritismo é uma religião nesse sentido. Nós aqui temos uma religião ideológica em torno dos ensinamentos espíritas. É uma religião porque nós vivemos um elo comum que é a prática da caridade, tá certo? A caridade é o norte da nossa doutrina, né? Quem segue esse norte respeita o outro, né? Não critica, mesmo que o outro pense diferente, você respeita, certo? Porque a caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Então a gente aprende isso na doutrina espírita. Podemos pensar diferentes, mas a caridade tem que imperar entre nós, certo? Aqui eu coloquei um mapa conceitual mais para vocês depois, para vocês olharem, né? Onde eu detalho cada partezinha dessa aqui. É um pequeno detalhamento, né? Um detalhamento, porque cada ponto desse explode, né? E aqui não caberia esse mapa conceitual que eu tenho, certo? Que detalha tudo que está na obra, né? Todos os elementos que estão na obra. Eu fiz isso com inteligência artificial, né? Então, toda a obra eu tenho mapeada, né? Mapeada através da inteligência artificial. Pode passar. Aí entramos no capítulo 2, noções elementares de espiritismo, né? Que é o segundo capítulo, né? Aqui nós vamos encontrar um pequeno resumo do Livro dos Médiuns, né? Como a gente viu lá naquele trecho. O texto é um compêndio de noções preliminares do espiritismo, apresentando de forma estruturada seus conceitos fundamentais, propósitos e a prática mediúnica. O objetivo central é combater o materialismo e incredulidade, provando a existência e a sobrevivência da alma, o espírito. A prática mediúnica provou, demonstrou a existência do mundo espiritual, tá certo? Através das manifestações factuais. A doutrina explica que os espíritos são as almas dos homens e que o ser humano é composto por 3 elementos: alma, corpo e perispírito. Alma aqui no sentido de espírito, tá certo? Alma aqui no sentido de espírito. Porque a palavra alma, na obra de Kardec, tem vários sentidos, né? Alma tem um sentido de espírito quando está encarnado, né? Alma tem um sentido de espírito mais perispírito, né? Então, e tem o sentido também de alma como espírito. Então, dependendo do que você está lendo, você tem que ver o contexto para entender o conceito de alma. A alma não é uma única coisa dentro da obra de Kardec, tem vários sentidos, certo? O texto também detalha a comunicação com o mundo invisível, enfatizando que as manifestações não são sobrenaturais, mas fenômenos regidos por leis da natureza, e adverte contra o charlatanismo e os perigos da obsessão, destacando que a moralidade do médium é crucial para atrair espíritos elevados e comunicações sérias. Então, aqui, no 2, nós vamos ter aqui digamos, um oceano aí de possibilidade para entender exatamente a questão da comunicabilidade com os espíritos. E o capítulo 3, o último capítulo, soluções de alguns problemas da doutrina espírita. Aqui nós vamos ter princípios da doutrina espírita que estão contidos no Livro dos Espíritos, principais princípios fundamentais, né? Como o princípio da pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, né? Os diferentes graus dos mundos habitados, a pré-existência da alma, existências corporais anteriores, sofrimento da vida futura. Então, nós vamos ter todos esses assuntos
que estão distribuídos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, né? Principalmente da segunda parte do Livro dos Espíritos e da quarta parte do Livro dos Espíritos, certo? Então, quem quer mais adiante se aprofundar tanto no Livro dos Médiuns, né? Como, por exemplo, no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, esse terceiro capítulo aqui vai ajudar muito, certo? E aqui nós ficamos por aqui, Carol, certo? Paramos por aqui. Foram 30 slides, né? Muita coisa, Muito mas conhecimento, né? tentei para tentar aqui compartilhar com vocês. Estou aberto aqui a alguma pergunta e agradeço aí a paciência. Imagina, professor, a gente que agradece o seu tempo, o seu conhecimento. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Césio agora? Nosso momento de debate, então hoje vamos ter um pouquinho de mais de tempo. Desses 3 encontros, do encontro agora de hoje em especial. Então, eu vou começar, então. Professor, você falou, né, bastante, assim, pela sua fala, você fala sobre a importância do Allan Kardec, né, essa visão que, por exemplo, nós aqui, pelo menos no nosso movimento espírita brasileiro, temos essa visão do Allan Kardec apenas como aquele secretário dos espíritos, né, e cada vez mais a gente tem desenhado melhor e descoberto melhor, inclusive pela pesquisa acadêmica, realmente quem foi o Allan Kardec, né? Qual é a posição dele dentro de todo esse projeto chamado Espiritismo. Alguns autores, né, não gostam, por exemplo, de chamar o Allan Kardec, fala que o Allan Kardec é o fundador, né, da própria ciência espírita, da própria filosofia espírita, e não gosta de usar ele como o secretário, ou como a gente gosta de falar, o codificador, né? Então, assim, algumas pessoas têm uma dúvida ainda sobre isso, dessa esclarecer o seu posicionamento sobre a diferença do que é o fundador e o codificador. Primeiro, sim, não existiria espiritismo na Terra sem Kardec. Né? Para quem trouxe a doutrina espírita para a Terra foi Allan Kardec. Então, ele é o fundador da doutrina espírita na Terra, certo? Só que esse fundador não trabalhou sozinho, né? É um fundador, né? Coube a iniciativa dele, né? Coube a ele a sofrer, né? As consequências do ato dele, porque ele sofreu as consequências de ter trazido o espiritismo, né? Isso, se você estudar a obra, por exemplo, do Carlos Sete Bastos, né? A última biografia de Allan Kardec, né? Que inclusive elimina digamos, certos mitos, né? Nós vamos ver, por exemplo, Kardec trabalhando no local, ele é demitido quando ele ficaram sabendo que ele era esse autor espírita. Então ele passou perrengues por causa do espiritismo também, perrengues financeiro, tá certo? Então ele foi o fundador realmente da doutrina espírita. Agora, ele não foi, eu não considero ele como um codificador, né? Porque se você pegar a expressão codificador, é alguém apenas que organiza um código, né? Ele é um elemento passivo que organiza um código. Kardec foi participativo intensamente na produção desse conhecimento, certo? Ele definiu, certo? A mudança de uma edição para outra, né? Ele corrigiu. Isso não foi só pelos espíritos dizer para ele, não. Ele fazia isso, né? E detalhe, Allan Kardec, o Rivale, ele era um espírito superior. Ele está na ordem dos espíritos superiores, né? Então, nós vamos encontrar nos diálogos que ele tem com os próprios imortais o respeito, a veneração que esses espíritos tinham por ele. Inclusive quando ele discordava desses espíritos. Kardec discordava dos espíritos superiores, tá certo? Então não era qualquer espírito. Então ele foi realmente o fundador da doutrina, para mim, foi o fundador da doutrina espírita na Terra, mas não trabalhou sozinho. O trabalho dele, ele foi assessorado por vários espíritos, né? Principalmente, né, o maior, né, deles, talvez aí, que foi eu acredito nisso, que foi o Espírito de Verdade, que foi Jesus, que era o guia espiritual dele. Nós vamos encontrar também no livro Viagem Espírita, de 1862, como Kardec seguia as diretrizes que era, digamos, definida pelo seu guia espiritual, né? Por exemplo, Kardec não queria colocar o nome, não queria colocar o nome, a sugestão de nome que
que o Espírito de Verdade deu com relação ao Evangelho. Tem uma palestra que eu recomendo muito vocês. Dois pesquisadores brasileiros fizeram um trabalho de pesquisa muito interessante sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Luiz Jorge Lira, né, e a Luciana Farias. Então, existe essa palestra lá no YouTube, Desvendando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Kardec não aceitou, não quis colocar o nome que o Espírito de Verdade sugeriu, e não colocou mesmo, certo? E não colocou, tá certo? Jesus, né? Não aceitou e não colocou, né? Então, ele era um elemento que participou demais na produção do conhecimento, tá certo? Logicamente, se isso aconteceu, logicamente pode existir algum tipo de falha em algum momento na escrita, alguma coisa que não teve tão. Isso não destrói a obra de maneira alguma. Não, pelo menos assim, eu nunca encontrei contradição dentro da obra. Eu nunca vi contradição na obra de Kardec. Mas pode existir algum ponto, né? De repente. Quem sabe? Certo? Alguma coisa que faltou, né? Mas, assim, ele não foi um mero codificador, nesse sentido de só codificar, não. Ele foi um trabalhador ativo, não só da produção da literatura, mas principalmente do movimento espírita, né? Não existiria também movimento espírita sem Allan Kardec. Não existiria centro espírita sem Allan Kardec. A primeira sociedade espírita fundada no mundo, o primeiro centro espírita fundado no mundo, foi por Allan Kardec, né? Então, acho que eu respondi, né? A Sim. resposta. E essa participação ativa do Allan Kardec, assim, ele tinha, naquele dia a dia da sua pesquisa, um aval dos espíritos, assim, uma permissão para que ele pudesse, até pelo espírito de verdade, que ele pudesse atuar ali ativamente. Com certeza. Você vai ver que Allan Kardec, né? Eu até acho que eu trouxe isso naquele seminário que a gente trabalhou aqui sobre mediunidade, né? O método da prática mediúnica de Allan Kardec. É notório que o trabalho de Kardec com relação à espiritualidade sempre foi um trabalho de uma sintonia muito depurada. Então, ele sempre buscou fazer um trabalho em sintonia com os bons espíritos, certo? E esse trabalho de sintonia dava a ele a condição do poder decisório de muitas coisas, né? Porque ele tinha a sintonia espiritual. Ele era um espírito elevado e buscava ter uma. Isso não significa que ele não teve problemas, né? Que ele não teve dores, que ele não sofreu em determinados momentos, né? Que ele era um ser humano também, certo? Mas ele tinha a sintonia, né? E essa sintonia ela é fundamental para a realização de um trabalho espiritual sério, no qual ele conseguiu fazer, né? Ao longo aí de basicamente aí 14 anos, né? De pesquisa de produção. Sobre a Exatamente. obra, desculpa, Ana. Pode falar, Manu? Não, por favor. Sobre a obra O que é o Espiritismo, a própria revista espírita, que traz esses elementos de esclarecimento para argumentação com os detratores, né? Hoje a gente não vê tanta publicação contrária, via-se mais no tempo ali de Chico Xavier, que até jornais publicavam fatos, né, Sim. de detratores, assim, se opondo, né, à visão espírita. Hoje já não se vê impressos, né, seja midiáticos ou até mesmo impressos escritos, livros, enfim, né. A importância de hoje a gente entender essa argumentação, esse mecanismo de entender e conhecer, né, que é pela obra do que é o Espiritismo uma forma de argumentar, é importante por quê, na sua visão hoje? Eu diria assim, talvez não como antes, né? Porque assim, a forma de você se contrapor ao espiritismo, com o tempo, adquiriu novos recursos, né? Eu acho recentemente, coisa de alguns meses, naquela mídia social chamada TikTok, né? No TikTok, nós temos ali vários videozinhos curtos, né? Videozinhos curtos de vários expositores espíritas. E eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, né? Que toca sobre esse ponto, que era um vídeo da Anete Guimarães, né? Que é uma médica, palestrante espírita, do movimento espírita. E a Anete, ela estava falando exatamente, ela estava trazendo uma reflexão sobre por que que existe uma grande dificuldade de jovens chegarem na casa espírita, né? Por que que existe uma grande dificuldade de jovens chegarem na casa espírita. E aí, a NET, ela estava muito empolgada com as inteligências artificiais, né?
e resolveu, então, fazer digamos, montar um curso, se eu não me engano, um curso espírita para jovens, um curso introdutório de espiritismo para jovens. E aí, quando ela começou a montar o curso, ela pediu sites, né, para fundamentar o curso dela, trazer como referenciais teóricos do curso dela, para ela poder produzir. Quando a ferramenta trouxe os sites, né, trouxe milhares de sites, vários sites que falavam de espiritismo, mas falavam negativamente sobre espiritismo, certo? E que os jovens liam muito esses sites, tá certo? Inclusive, ela falou assim, colocou no prompt, traga alguns sites, traga os sites que tratam sobre espiritismo mais lidos pelos jovens. Ela botou um prompt lá no chat GPT, mais ou menos assim. E aí trouxe vários sites, né? Ela trouxe vários sites que falam de espiritismo, mas falam depreciando o espiritismo, né? Então, poderia dizer assim que talvez hoje o recurso dos detratores é um recurso mais sutil, mais tecnológico. Ele não é tão ostensivo, né? Mas existe, né? No meio acadêmico, isso é um fato, né? Existem vários filósofos materialistas, né? Da nova geração, né? Que são profundos críticos, né? Do espiritismo, né? Na universidade, né? Principalmente na minha área, na área de educação, né? Na área das ciências antropossociais, hegemonicamente, a ideologia preponderante no meio das ciências sociais, humanas e sociais, é uma ideologia materialista, que é contra o espiritismo, tá certo? Que é não só o espiritismo, todo tipo de espiritualismo. Diria que na universidade que eu faço parte, é até aberto, né? Porque você tem um eixo de pesquisa, que é educação, arte e espiritualidade. Então, nós temos a cultura afro, a religião afro, temos a religião indígena, que são espiritualistas, temos o espiritismo, temos a antroposofia, que é espiritualista. Então, tem uma abertura. Mas isso não é hegemônico no meio acadêmico, né? Então, por que é importante argumentar? Porque se a gente quer levar o debate, né, das ideias espíritas para a academia, como eu faço, eu tenho que conhecer bem, eu tenho que ter uma boa base doutrinária, né? Se eu quero dizer dentro da academia que o espiritismo é uma ciência e é uma filosofia, vou me perguntar por que é ciência? Qual é o método científico que Kardec utilizou? Explique, baseado em quê? Fundamentado em quê? Ah, você fala de multidimensionalidade? Falo. Você fala que o ser espiritual, ele age em várias dimensões? Falo. Pois fundamente. Onde é que você encontra isso em Kardec? Agora, dialogue isso com as ciências. Quais são as ciências, inclusive ciências emergentes, que falam sobre isso? Então, se você não tiver a base, como é que você vai fazer isso, né? Aí você vai deixar o espiritismo dentro do domínio da crença, da religião, né? Apenas do domínio. E alguns, inclusive, não consideram nem como religião, consideram como uma seita, uma espécie de seita. O processo é tão complicado que nem religião, às vezes, eles consideram, principalmente agora que teve a queda, né, de adeptos. Aí começa a colocar mesmo. Então, assim, hoje, os detratores, né, eles agem de uma forma sutil, né, e velada, né, e utilizam a tecnologia muito para difundir essas ideias, né? Então, é isso que eu poderia dizer. E a ideologia materialista, né? A ideologia materialista é uma ideologia ainda hegemônica. Infelizmente, ainda é hegemônica. E o espiritismo surge, inclusive, para combater o materialismo. A doutrina espírita surgiu para combater o materialismo. A gente encontra isso na introdução do Livro dos Espíritos, vamos encontrar também lá no Livro dos Médios, na Revista Espírita, nós vamos encontrar isso também. Não sei se Deixa eu eu consegui pegar me... uma fala sua, não está no dentro do contexto das aulas, mas você falou que inclusive diminuiu adeptos, né? Vou pegar esse gancho aí Sim. seu. Eu percebi aqui, pelo menos nós somos de Londrina, a grande maioria, aqui no Paraná, que eu sou mais antiga aqui, né? Não sou tão nova. A gente tinha muitos umbandistas, quimbanda, enfim, todas as religiões afro que Uhum. declarava-se como espírita no IBGE. E eu vou dizer o Sim. porquê. Sim. Porque na época da ditadura militar foi-se obrigado a fechar esses terreiros, e aí eles passaram a Sim. colocar nome de centro espírita, né? Sim. E esse movimento que teve ali para eles se protegerem, enfim, também depois acabou se estendendo para
os espíritas também, fechamento na ditadura e tudo mais, mas teve aí um movimento de medo, e o espírita, de algum modo, depois da ditadura, pôde se movimentar mais facilmente, se reordenou, se realinhou, abriu-se novamente, e muitos se declaravam ainda assim para efeito de não declarar-se umbandistas, pela visão ainda que havia, assim, depois, isso pós ditadura militar. Eles se declaravam no IBGE. Eu acredito que foi superestimado no IBGE em algum momento, porque esses umbandistas, esses candomblés, pessoas da quimbanda, enfim, as instituições religiosas afro, eles se declaravam espíritas, e agora, com um pouquinho menos de preconceito no Brasil, ainda não acho que está isento, a maioria começou a se falar nas outras religiões, que foi também a percepção de aumento dessas religiões se declarando. Não seria por aí? Pode ser, assim, eu com seriedade, eu não fiz um estudo aprofundado sobre esse censo aí que fizeram, tá certo? Agora, o que eu acho é o seguinte, independente de ser isso, nós temos que repensar os modelos, né, de trabalhos que nós fazemos dentro da casa espírita, né? Se nós estamos trabalhando muito, muito no foco devocional, né? Se nós estamos realmente deixando de lado a pesquisa, se nós estamos ficando, digamos, estagnados em torno de um conhecimento que precisa evoluir, né? Que precisa avançar. Temos que repensar como é que nós estamos fazendo nossos estudos doutrinários, se o nosso aprendizado é ativo ou é passivo, né? Existe um aprendizado ativo, onde a pessoa que conduz um estudo, ela coloca o outro para produzir o conhecimento, para manifestar o conhecimento. O aprendizado passivo, você fica só como receptor do conhecimento, né? E quem não se envolve, não se desenvolve, né? Então, você tem que colocar as pessoas para se desenvolver. Como é que a gente está trabalhando a juventude, os jovens espíritas hoje, né? Quais são os pontos de aderências que nós, digamos, criamos para atrair os jovens, tá certo? Quais são os... Será que o estudo da minha casa espírita que eu faço com os jovens é igual ao estudo do ESE para adulto? Eu esqueço, né, que existe diferença de educação infantil, né, educação para jovens, educação para adulto e educação para pessoas de idade. Existem diferenças pedagógicas, né? Existe todo um processo diferenciado. Como é que eu estou fazendo? Como é que a casa espírita está lidando com a inclusão, né? Como é que uma pessoa que tem deficiência, né, tem um déficit visual, um déficit auditivo, não consegue falar também, né? Tem dificuldade motora, como é que essa pessoa estuda a doutrina espírita? Será que a gente está excluindo as pessoas? Né? Como é que é isso? Certo? Com relação aos gêneros de sexualidade, né? Hoje fala de múltiplos gêneros, né? Como é que o espiritismo lida, né? Como é que ele dá o acesso a esse tipo de pessoa, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar, né? Acho sim que esse fator que você falou aí, apesar que não estudei bem o censo, né? Pode ser um fator dominante, concordo, né? Muitas casas espíritas colocam centro espírita, casa espírita de Oxalá, né? Coloca como se fosse a mesma coisa. Mas talvez não seja só isso, né? Pode ser outros elementos aí que a gente não está trabalhando bem. A gente está meio, digamos, estagnado, paralisado no tempo. E o mundo, o século XXI é o século das mudanças, em todas as esferas, certo? O século onde todas as áreas do conhecimento humano, inclusive a espiritualidade, ela tem que se movimentar, certo? Porque se ficar paralisado, se a gente ficar cristalizado, né, no século XIX, né, no século XX, o espiritismo ele vai desaparecer da Terra, gradativamente, tá certo? Então cabe ao homem a iniciativa, né, de tornar a doutrina espírita algo que esteja além da casa espírita, certo? Eu busco fazer isso, né? Eu estou na academia exatamente produzindo ciência espírita, mesmo que tem muitos fundamentalistas que não consideram que eu estou fazendo ciência espírita, mas eu estou buscando levar o espiritismo para um diálogo com outras áreas do conhecimento. Esse é o meu trabalho, esse é o meu papel, né? Que eu encabeço. Mas é isso. Agradeço aí a sua contribuição. Pessoas que vão ter mais uma pergunta. A Luísa levantou a mão. Pode falar, Luísa.
É mais uma provocação, assim, né? Por conta disso que você falou, professor, em relação aos jovens, né? Eu tenho 30 anos e no meu grupo de público que eu participo do Centro Espírita, eu sou mais nova. Tenho 32 e eu sou mais nova. E a gente vê dentro do Centro Espírita realmente muita dificuldade de trazer os jovens. A gente vê muitas mocidades dentro dos centros espíritas, pouco mocidades, né? Eu lembro que uma colega minha, que inclusive mora comigo, ela trabalhou muitos anos na mocidade e era muito legal, assim, tinha música, tinha aquilo que chamava o jovem para estudar, para se importar, para querer estar ali. Falava, por exemplo, de hormônios e citava isso em relação à espiritualidade, como isso tem a ver com o espiritismo. Então, era algo que trazia o jovem. E hoje eu vejo muito o espiritismo, não o espiritismo, né, mas o movimento espírita é muito fechado para esse tipo de coisa. E eu acabo ficando, né, sempre pensando em como fazer isso por ser uma pessoa jovem, né? Eu tive o privilégio de nascer numa família espírita, então eu não precisei entrar, mas como fazer, né, para esse jovem entrar? A gente tem aí o auxílio das redes sociais, né, que acabam ajudando muito. Tem até um canal que eu gosto muito, chama Meninas Espíritas. E aí, discussões jovens relacionadas com o espiritismo e que super chama a atenção da população jovem. Mas eu queria saber de você, assim, como você pensa em trabalhar isso, né? Como nós do movimento espírita podemos trabalhar isso, chamar a atenção dessa... Porque, querendo ou não, a gente é finito, né? Aqui na Terra. Então, Sim, sem dúvida. daqui a pouco a gente não está mais aí. E são os Com jovens que certeza. vão precisar ficar, né? Então, como Sem trazer dúvida. eles? A minha pesquisa de doutorado, que eu estou terminando o doutorado agora no dia 10 de novembro. 10 de novembro, eu literalmente sou um doutor, né? E é sobre juventude, né? A minha pesquisa é sobre culturas juvenis espíritas, né? Hoje, no âmbito das ciências sociais, antropossociais, a gente não fala mais do conceito juventude, né? A gente fala de juventudes, ou melhor, né? A produção de experiência e de saberes dessas juventudes, que a gente chama de culturas juvenis, né? E eu sou um pesquisador que estuda as culturas juvenis espíritas, né? Então eu trouxe agora um contributo porque eu foquei em estudar os jovens espíritas de dois locos, né? De dois locais, do estado da Bahia e do estado do Ceará, certo? E, logicamente, na minha pesquisa, eu vou encontrar o que você está falando aí, né? Eu vou encontrar exatamente essas dificuldades, né? Baseado nos relatos, porque a minha pesquisa ela tem como metodologia a autobiografia. Então, eu entrevisto o jovem me conta para mim todo o percurso dele, quando ele entrou, né? Quando ele se encontra, qual é a perspectiva futura que ele tem dentro da casa espírita, né? Mas o meu foco de pesquisa é a experiência espiritual dos jovens. Eu trabalho exatamente na pesquisa a experiência medioanímica do jovem, né? E diálogo com isso, né, com outras ciências para tentar contribuir na formação de um paradigma do espírito, que é um novo paradigma que eu, junto com outros pesquisadores, estamos trazendo, né? Fazer ciência considerando a dimensão espiritual do indivíduo. Mas essa pergunta que você fala, assim, são vários elementos que, digamos, o movimento espírita tem que repensar, né? Os processos, né, os processos de captação dos jovens, né? Porque muitos jovens chegam na casa espírita, pelo menos o que eu mapeei são três viés, né? Primeiro viés, né? Porque são filhos de espírita. Então o pai praticamente obriga o filho a vir, certo? Segundo viés, porque ou o jovem ou a família do jovem precisa de alimento, precisa de algum tipo de recurso e vai para a casa espírita para receber cesta básica, certo? Terceiro viés, está passando por algum tipo de conflito, certo? Conflito relacionado a vícios, droga, conflitos ligados questões obsessivas, porque tem conflito em casa, conflitos de gênero, né? Jovens que estão passando por problemas de gênero, né? E se sentem discriminados pelo pai, pela mãe, pelos familiares, encontram um acolhimento na casa espírita, certo? Então, são esses três viés. Então, eu acredito que se deve
pensar, fora esses 3 viés, quais seriam as outras formas de captar jovens, né? Quais seriam as formas atrativas de captar jovens, né? Por exemplo, a internet, o mundo virtual oferece várias formas, inclusive os jogos, né? Os jogos virtuais, né? São formas também. Não que eu estou dizendo que tem que fazer um jogo espírita, né? Mas pensar como eu posso levar. Por exemplo, nós hoje temos os chamados equipamentos, são os VRs, né? Que é da realidade expandida, né? Você pode fazer uma analogia do VR com o mundo espiritual. Um médium, ele entra numa realidade expandida, que é o mundo espiritual, né? Então, existem jogos que você poderia criar para simular, por exemplo, a realidade espiritual, né? Então, primeiro, então a forma de captar os jovens tem que ser mais bem pensada. Segundo, né, as metodologias que são utilizadas dentro da casa espírita para motivar o engajamento dos jovens, né? Não é só metodologias que visam esclarecer a doutrina espírita, né? Mas metodologias que levem o jovem a se sentir pertencendo da casa espírita, e que podem contribuir com a divulgação do espiritismo e com os trabalhos desenvolvidos pelo espiritismo. Por exemplo, na época de Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, né, é, as reuniões mediúnicas não eram feitas apenas dentro da Sociedade Espírita de Paris, eram feitas dentro de casa. E as crianças, elas eram também, elas participavam dos trabalhos mediúnicos. Tem muito jovem que é médium, né? Um exemplo desse foi Gabriel Delany. Gabriel Delany, filho de Alexandre Delany, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris, quando era criancinha, o pai colocava o Alexandre Delany, o Gabriel Delany, para vivenciar experiências mediúnicas. Lógico, com responsabilidade, com controle, acompanhando tudo isso, tá certo? Então, às vezes, o jovem chega na casa espírita com mediunidade ostensiva e não dá espaço para o jovem desenvolver a mediunidade, né? Lógico, de uma forma com bom senso, com coerência. Então, metodologias que levem à aprendizagem ativa, uma aprendizagem participativa, né? Uso de tecnologia, mais uso de tecnologia, né? Então, assim, são várias e várias variáveis, tá certo? Várias e várias variáveis. Trabalhos integrativos. Você está na juventude, mas participa do ESE, como trabalhador, participa da ação social, coloca o jovem para botar a mão na massa. Então, são vários elementos que tem que ser repensado, tá certo? Agora, o que não pode ficar mas eu pessoalmente vejo que a gente teve um avanço, viu? Acho que o movimento espírita, a Federação Espírita Brasileira, eu participei de um evento do Congresso de Juventude Espírita do Estado da Bahia, achei maravilhoso os trabalhos que eles estavam desenvolvendo lá dentro, tá certo? Então, acho que deu um avanço. Só que esse avanço, talvez ele tenha que ser desenvolvido mais ostensivamente dentro das casas espíritas, tá certo? Porque a federação, pelo menos a Federação Espírita, ela não impõe, né? Ela não impõe. Ela sugere, mas não é toda casa que se abre a sugestões, não é toda casa que aplica as sugestões da federação, né? Mas é necessário, porque senão vai ser cada vez pior, né? Então é isso, eu vejo dessa forma, Bico. Mas é um problema realmente digno que nós nos deparamos hoje no movimento espírita. Obrigada, Luísa, pela sua participação. Pessoal, pelo nosso horário, infelizmente temos que encerrar, né? Já passamos um pouquinho. Mais uma vez, professor, agradeço a sua presença, o seu conhecimento compartilhado aqui conosco, o seu tempo, e vamos agendar mais algumas aulas especiais aqui, que você já faz parte do coração e da história do nosso grupo de estudo. Com satisfação, sabe que eu considero todos amigos aqui, né? Meu intuito aqui é sempre contribuir, né? Sou um estudante também da doutrina espírita, uma pessoa que, acima de tudo, busca se melhorar também, né? Que é o mais importante. E peço a vocês que sigam o Paradigma Espírita no Instagram, no YouTube. Esse mês nós vamos ter 2 lives muito interessantes, uma com um grande pesquisador, que é um PhD em física, né? Que lançou recentemente um livro, né? Fazendo um diálogo entre as ciências naturais e o espiritismo, muito interessante. Não me lembro agora o nome dele, mas é uma pessoa muito interessante. Então, tem muita coisa boa no Paradigma acontecendo, né? Estamos sempre divulgando lá no grupo. Então, conheçam lá, eu agradeço muito a vocês. E os cursos, né, que a gente faz são cursos realmente diferenciados, né? Excelentes. Que a gente faz não existe no movimento espírita, mas vem somar, né? Com aquilo Com que é feito. certeza. E agradecemos também, mais uma vez, a participação de todos. Gostaria que alguém se voluntariasse para fazer a prece
final. Posso só fazer uma propagandazinha, mais uma? Nós Claro, vamos ter por favor. agora, dia 10/10, né, um curso do Paradigma Espírita, que é o curso Comunicador Espírita, que é o curso que forma palestrantes, expositores e comunicadores. Comunicadores por quê? Porque o facilitador de ESE é um comunicador, o facilitador de ATE, de tratamento espiritual, é um comunicador, o facilitador de mocidade também é um comunicador. Ele tem que saber a arte de bem se comunicar, ou seja, por exemplo, aqui eu não fiz uma palestra, eu fiz uma exposição, né? Não é eu fazendo palestra, eu sou diferente de como eu estou expondo aqui para vocês. É totalmente diferente, é um outro Césio, tá certo? Então, essas técnicas de oratória, retórica e eloquência nós vamos apresentar no curso, tá certo? De uma forma equilibrada. Esse curso vai acontecer sempre às sextas-feiras, no horário das 21 horas, horário de Brasília. São 8 encontros, são 4 meses de curso, tá certo? São 4 meses, uma formação a longo prazo, mas que te leva para um outro patamar na arte de se comunicar, ou seja, vai contribuir não só na tua vida como espírita, até profissional também. E todo recurso é agariado e é destinado a manter 15 projetos sociais de 15 casas espíritas, pequenininhas, né, que têm dificuldade, certo? E a gente cria uma política de autossustentabilidade, né? Nós hoje não optamos nessas casas por não ficar mais pedindo, né? Quem quer dar, dá, mas quem não quer, né, a gente não fica mais dependendo da doação de alguns. A gente cria esses recursos aqui para manter essas casas espíritas funcionando. E sem dúvida está funcionando, viu? Mas é isso, estão convidados aí. Quem quiser, entre em contato comigo, e a Carol pode passar aí, a gente explica como é que funciona, como é que vai ser. Perfeito. Obrigada, professor. Algo voluntário para a prece final? Pode fazer. Por favor, Luísa. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, agradecer ao Mestre Jesus por nos oferecer tanto conhecimento, por nos oferecer tanto aprendizado por meio das palavras, por meio da nossa evolução intelectual. Agradecer pela vinda de Kardec, pelo seu nascimento e por todos os seus ensinamentos. Que a espiritualidade permaneça conosco nesse final de noite, que possamos descansar o nosso espírito, descansar o nosso corpo físico, para que amanhã possamos continuar trabalhando pela nossa evolução. Que assim seja. Perfeito. Carol, você tem um material, Assim né? seja. Pode Tem repassar material, as pessoas. vou compartilhar Das sim. Muito Tá obrigada, bom? professor. Abraço a todos, fique com Deus a todos e nos vemos mais Que à assim frente. seja. Grande abraço. Fique com Deus. Obrigada. Até mais. Todos, Deus abençoe a todos. Abraço, meus irmãos.